nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Nesse lugar. Vem, Espírito Santo, nesse lugar. Faz a tua obra nesse lugar. Em nome de Jesus. Olá. Boa noite. E aí, amiga, seja bem-vinda. Tudo bem? Tá me ouvindo? Me dá aí um feedback do som, por favor. Como é que tá? Oi! Olha só mesmo as cerimonialistas mais top de Manaus aqui. Sejam bem-vindas. Eu tava orando agora há pouco para Deus trazer as pessoas que estão precisando ouvir uma palavra hoje, né? Eu tava buscando. Boa noite, Ingrid, Raquel. Vocês são parceironas mesmo de Deus na minha vida. Sejam bem-vindas, tá? Estão me ouvindo bem? Ah, legal. Top. Tá aparecendo o título aí? O título da mensagem da nossa live? Que aqui pra mim não aparece, mas eu coloquei. Oi, Ivan, seja bem-vindo. Eu fixei o título da nossa live de hoje. Eu fiz um post, né, sobre essa live de hoje. Eu fiz um post hoje de manhã. Que é minha identidade após o divórcio, né? Minha identidade após o divórcio é um assunto, assim, não é o assunto do momento que eu quero falar, mas é um assunto que traz muita dúvida. A situação de divórcio, ela... Ah, tá, peraí. Deixa eu colocar aqui o título. Tentar colocar o título aqui. Pronto. Agora ficou, né? Tá, então já para começar eu vou falar sobre... Vou ler aqui, tá? Uma palavra que eu busquei, né? Eu orei. E o Senhor, Ele me deu Jeremias 1. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Toda live, quando eu começo, eu já falo um versículo na palavra. Por quê? Porque tudo que eu colocar aqui no nosso projeto, no Restaurando Elas, vai ser tudo baseado na palavra de Deus. Tá bom? Fala assim, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas só que eu disse, olha minha resposta. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda eu sou muito jovem. Então, às vezes, acontece isso muito com a gente, né? Deus, Ele nos dá um projeto, Deus, Ele nos dá um sonho, algo pra gente colocar em prática. Não, Ivan, pode participar, tá? É um tema aberto para homens e mulheres, tá bom? Se você puder ficar, será muito bom. É minha identidade após o divórcio, né? Serve para homens e mulheres, tá? Então, assim, o que acontece? Deus, Ele tem um projeto e um propósito para nossa vida, mas a gente não sabe desde quando que isso começa, quando que eu começo a colocar isso em prática, né? Então, a palavra de Deus diz que antes de Ele nos formar, ainda no ventre da nossa mãe, Ele já nos separou.
e ele já designou algo para nós. Aqui para Jeremias ele fala assim: e eu o designei para ser profeta às nações. Então Deus ele já tinha um projeto e um propósito na união do seu pai com a sua mãe. Independente de como foi feita essa concepção deles dois, se eles casados, se eles vivem juntos ainda até hoje, não interferiu no projeto de Deus, que era trazer você ao mundo, né? Então, o projeto de Deus, o propósito de Deus na união do seu pai com a sua mãe era a respeito do DNA deles. Porque para você nascer, ele tinha que unir o DNA do seu pai com o DNA da sua mãe. Juntos, ele conseguiria formar a pessoa que Deus queria que você fosse nesse mundo, que é você. Ele conseguiu conceber isso através do DNA deles dois. A forma como eles se conheceram, a forma como eles fizeram isso, não vem ao caso. O que vem ao caso é como Deus uniu eles dois para que você viesse ao mundo. Então, para Vládia nascer ao mundo, tinha que ser meu pai com a minha mãe. Se meu pai conheceu outra mulher, aquela outra mulher nasceu outro filho dela. Não viria a Vládia, não seria a Vládia. Ela não existiria se ele não unisse meu pai com a minha mãe. Entendeu? Então, na concepção no nascimento de Jeremias, Deus ele falou isso para ele: meu filho, antes de você nascer ainda, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu já tinha um propósito na sua vida. E esse propósito era que no futuro você ia ser profeta das nações, né? Então, qual é o meu propósito na Terra? É isso que a gente tem que buscar, descobrir, né? O porquê que eu nasci. Isso é muito importante, porque isso vai trazer uma ajuda para você identificar, se conhecer, identificar a sua identidade, você descobrir quem você é de fato e de verdade, né? Então, a gente passa por todos esses processos, aí a gente casa, né? A gente casa com vários sentimentos de amor, de carinho, que a gente entende que aquele casamento ele vai ser para sempre, que a gente quer que aquele relacionamento seja para sempre, seja até eu ficar velhinha, seja aquela pessoa eu escolhi para ficar comigo. E aí, só que do decorrer do relacionamento não vai ser isso que vai acontecer. Acontece o divórcio, né? Então acontece a separação, acontece a quebra desse relacionamento, seja o que você esteja vivendo, ou um casamento, ou um namoro, ou um noivado, acontece essa quebra nesse relacionamento. Você se frustra porque você terminou algo que você tinha muitos sonhos, muitos planos juntos e não deu certo. E o que acontece depois disso? Existem 3 coisas que eu quero conversar com vocês hoje, 3 pontos muito importantes que eu quero conversar com vocês hoje. Oi, Melinda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Então, qual é o primeiro ponto que eu quero que você saiba hoje? Que quando a gente entra numa separação, quando a gente termina um relacionamento, o primeiro estágio é o choque. A gente fica em choque. Como em choque? Em choque emocional, em choque espiritual, né? Por quê? Porque você fica pensando assim, meu Deus, o que foi que acabou de acontecer? O que foi isso, né? Eu vivi tanto tempo do lado de uma pessoa, eu já estava acostumada com ela, eu já estava assim, naquela convivência, já acostumei, já tenho um relacionamento muito íntimo, então, por quê, né? Como que foi isso? Como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não estava nos meus planos, né? Não estava, quando eu me unia a essa pessoa, eu queria ficar com ela no mínimo para sempre, mas não foi assim. E aí, quais são os milhões de pensamentos que vêm à nossa cabeça nesse momento, né? A gente vem com milhões de pensamentos e emoções. A gente fica com as emoções misturadas, principalmente a mulher, né? Ela fica se sentindo abandonada, desprezada, rejeitada. Ela se sente
feia, talvez ela se sinta... a autoestima dela fica lá embaixo, ela começa a se sentir, principalmente se houve traição, se houve uma troca, né? Uma pessoa deixa você por outra, a mesma coisa acontece com o homem, né? Ele se sente também dessa forma, desprezado, rejeitado, por que, né, que eu fui trocado? Então, vem todas essas perguntas. Oi, Glaucia, seja bem-vinda, amiga. Tá chegando aqui um assunto que você gosta de conversar também. Então, quem que vai conversar com você nesse momento a respeito desse assunto? Quem é o especialista no assunto? Quem é a melhor pessoa para você chegar nessa hora, num momento tão delicado, num momento que você está em estado de choque, né? É quando acontece um acidente, por exemplo, você está num trânsito ali, de repente, você não espera que aquilo aconteça, você não está esperando acontecer um acidente com você, e de repente, de uma hora para outra, você bate o carro, alguém te bate, te atropela, e você fica em estado de choque. Você não sabe o que pensar, ou você não sabe como agir. E aí, quem que você vai correr para quem? Para quem resolve aquela situação. Se você está machucado no seu corpo, você vai para o hospital para buscar ali um atendimento naquele momento. Mas quando é um divórcio, que é no lado espiritual e no emocional, mexe com tudo, quem que você vai buscar? Qual é o especialista que você vai procurar nesse exato momento? Então, nesse exato momento, o único que pode te entender, o único que pode entender o que realmente se passa com você é Deus. Ele é o único que sabe o que realmente está passando dentro de você, na sua mente, no seu coração, a respeito da sua razão, com a sua emoção, né? Fica tudo aquele emaranhado de fio dando curto-circuito. Então, só Deus, Ele te entende nesse momento, né? Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem parente, não tem psicólogo, não tem família, não tem ninguém que vai te entender nesse momento, porque é algo que é seu, é um momento seu, é um momento único, é algo que você nunca viveu e que você não sabe como agir. Então, nesse momento, primeira coisa, que é o estado de choque que eu tô conversando, o primeiro ponto, nesse momento não seria bom conversar com uma pessoa. Não é aconselhável conversar com alguém nesse momento, porque alguém não vai saber usar as palavras certas, e se souber, você não vai assimilar naquele momento, você não vai conseguir ouvir, você vai ouvir, mas você não vai assimilar. É o momento de parar só. É só o momento de parar de agir, de pensar e tentar se recuperar. Parar com tudo, parar com todos os pensamentos, parar com aquela questão de querer decidir algo. Não, amanhã, se teve briga, né? Às vezes tem casais que se separam com briga e no outro dia já quer agir na força do braço, quer ir lá e chamar a polícia, ir lá na casa e resolver. Não, é o momento de parar, botar a cabecinha para funcionar, relaxar, né? É um momento em que nenhum conselho vai te ajudar. Você não vai conseguir, né, assimilar com clareza esses conselhos que que as pessoas vão tentar aconselhar você. E também vai ser muito difícil você receber um conselho nesse momento. Não adianta, você não vai conseguir assimilar. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é a crise de identidade. E aí, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Né, Glaucia? Tu já agiu assim. Eu também, amiga. Eu não sabia disso, eu não tive esse discernimento. Por isso que hoje, com essa clareza da experiência que eu vivi, que eu passei, é que eu decidi fazer essas lives, né, para compartilhar com vocês tudo que eu vivi, para que a gente possa interagir, né, a minha experiência com a tua experiência que você está assistindo, para que a gente possa entender, né, para que a gente possa ajudar também aquelas pessoas que estão vivendo isso hoje. Ou seja, você já percorreu por esse caminho, você já passou por esse caminho.
E aí eu penso o seguinte, se eu já passei por esse caminho e eu sei que aqui nesse caminho tem esse buraco e eu caí nele e eu consegui me recuperar e voltar a caminhar, o que que custa eu avisar para a pessoa que vem lá atrás, percorrendo esse mesmo caminho, eu tenho que avisar para ela do buraco, para ela não cometer o mesmo erro, para ela não cair no mesmo buraco que eu, né? Esse é meu papel. Então eu tenho que avisar, olha amiga, não vai por aí, eu fui por aí e tem um buraco, então vem por aqui que aqui o caminho é mais, né, tranquilo, você vai passar com mais tranquilidade, você vai conseguir resolver. E aí a pessoa que tá passando por isso agora, ela vai conseguir chegar no objetivo dela até mais rápido, porque ela não vai tropeçar nos buracos e nas pedras que nós tropeçamos. Então é importante a gente compartilhar, né? Então, qual é a crise de identidade que vem logo em seguida? Então, a minha identidade após o divórcio, o que que acontece? Ela fica confusa e agora eu não sei mais quem eu sou. Quem eu sou, né? No papel, na sociedade, na minha vida, na minha família. Eu sou uma derrotada, eu sou uma frustrada, eu sou uma pessoa que fez inúmeros planos e hoje não pode viver, uma pessoa que teve vários sonhos e não conseguiu realizar, né? Como que vai ser agora, né? O que que vai ser de mim agora? Como que vai ser? Como que eu vou viver, né? Como que eu vou me manter financeiramente? Como que eu vou cuidar dos meus filhos agora sozinha, né? Então, como que eu vou viver isso? E agora, né? Então, vem logo em seguida, vem esses pensamentos. É uma crise de identidade que passa na gente. Vem a frustração, porque a gente começa a pensar o seguinte, poxa, passei todos esses meus anos, esse tempo da minha vida me dedicando para aquela pessoa, sonhando os sonhos daquela pessoa, vivendo por aquela pessoa, e agora eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer, eu deixei de sonhar meus sonhos, eu deixei de estudar, eu deixei de fazer cursos, porque eu queria que aquela pessoa crescesse, né, desenvolvesse a vida dela, e aí eu parei com tudo, né? Eu parei com tudo na minha vida, na minha carreira, com tudo para cuidar de família, de filho, de casa. E agora que eu separei, agora que eu não tenho nada, eu não tenho uma profissão, o que que vai ser? Por onde que eu vou começar? E aí vem a frustração e a culpa, né? A gente começa a se culpar, começa a se frustrar consigo mesma, né? Então, nessa hora é que vem a crise de identidade. Se você tiver alguma pergunta, você pode ir falando, ou se você quiser acrescentar algo, você pode ir falando que a gente vai compartilhando aqui também, tá bom? É um bate-papo. Então, a pessoa que você é, o ser humano, a essência, a pessoa que você não tem nada a ver com os eventos e as situações que aconteceram, né? Não tem nada a ver se você, de repente, numa situação que a gente está vivendo hoje na sociedade, na questão da pandemia, de repente você perdeu alguém, um ente querido, uma pessoa importante na tua vida que tinha um significado importante para você. De repente você perdeu o emprego, você ficou sem trabalho, você foi demitido por causa da pandemia, de repente você ficou doente, né? Ou aí aconteceu também a questão do divórcio, da separação, e aí você não sabe mais quem você é nessa situação. Você em todas essas circunstâncias você não sabe mais. Não sabe mais quem você é, o que você quer fazer. Você começou uma faculdade e agora você nem sabe mais se é realmente isso que você quer, se você quer terminar essa faculdade. Aconteceu isso comigo. Eu comecei uma faculdade, eu fiz 2 anos e depois, como eu me divorciei, aí logo em seguida eu entrei na faculdade sem um planejamento financeiro. Eu não tinha ideia de que tinha que fazer isso. Eu pensava assim, bom, eu vou aproveitar que eu estou trabalhando e com esse dinheiro que eu estou recebendo, eu vou fazer uma faculdade, beleza, mas e aí depois que eu fiquei desempregada? E aí, da onde que vai vir a renda para eu terminar minha faculdade? Foi o que aconteceu comigo. E aí eu entrei no empreendedorismo de cabeça, mas e aí eu não consegui mais investir na minha faculdade e eu não voltei, não consegui voltar. E aí ficou trancada a faculdade, então foi mais uma situação que me causou frustração e eu não fiz um planejamento para que isso não acontecesse. Então,
você ainda é você. Você tem que entender que depois de tudo isso, de todo esse turbilhão, de toda essa situação, você ainda é você. Você é a pessoa que você nasceu para ser. Você só está um pouco confuso nas situações de emoção, né? Está um pouco transtornado ainda, está em crise de identidade, mas a sua essência existe aí dentro. Você tem que desenvolver, porque ela está aí dentro de você. Está dentro de você, você ainda não conseguiu desenvolver. Então é isso que você tem que descobrir, né? Então, por mais devastador que seja a situação do divórcio, da separação, você pode avançar e crescer, sim, é possível sim. Nem tudo está perdido. A princípio a gente pensa, nossa, agora eu não consigo viver sozinha. Eu não consigo ficar só, eu preciso de alguém comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu achava que eu não ia conseguir sobreviver sozinha, que eu precisava de alguém do meu lado para ser feliz, né? E eu tava num objetivo errado, porque eu não conseguia conviver comigo. Eu não tinha prazer de estar comigo. Eu não gostava de ficar sozinha, né? Então eu tinha problema com a minha identidade. Por isso que é devastador a gente estar nessa situação. A gente precisa avançar e crescer, né? Então, o que é importante nesse momento? Que você vai escolher depois disso. Por exemplo, acontece isso e aí, e agora? Eu vou me vingar, né? Vem aquele sentimento de vingança. Se for o caso de ele te trocou, né? Ou ela te trocou por outra pessoa, te deixou para viver com uma outra pessoa. Ah, é? Então pera lá, que agora eu vou me vingar, vou nas redes sociais dele, vou detonar ele, vou falar isso, vou escancarar tudo que ele fez comigo, vou bater foto, vou postar, vou fazer isso e aquilo, vou lá na casa da família dele, vou falar pra mãe dele quem ele é, quem verdadeiramente ele é, que não sabe e tal. Então o pensamento é de vingança todo o tempo, né? Então aconteceu essa situação, a sua reação fala mais sobre você do que do outro, né? Como que você vai reagir, né? O divórcio, ele não tem respaldo bíblico, Raquel. Não é que a Bíblia respalda isso. É que eu acredito sim. Quando eu estava numa situação de crise no meu casamento, eu achava que eu tinha que viver aquilo, porque se eu me divorciasse, eu ia estar em pecado. Mas só que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, né? Então, o relacionamento abusivo, ele não é de Deus para nossa vida. Quando que Deus quer que a gente fique vivendo debaixo de uma opressão todo o tempo? Quando? Nunca, né? Não foi para isso que Deus nos chamou, para viver debaixo de uma opressão. Então, você tem o poder de decidir isso, né? Se você tem o poder de decidir, se você quer continuar vivendo um relacionamento abusivo, você vai sofrer as consequências disso. Mas se você não quer, você também vai sofrer as consequências disso. Então, assim, é uma decisão que só cabe a você, né? Uma decisão que só cabe a você. Ninguém pode te julgar por isso. As pessoas não podem dizer, agora tu vai pro inferno porque tu se divorciou, agora te prepara que tu vai colher maldição na tua vida, agora tu te prepara que teus filhos vão sofrer as consequências disso pro resto da vida, os filhos dele, não sei. Ninguém pode falar isso pra você, porque ninguém tem o poder de julgar, ninguém, só Deus, né? E quando Deus, ele nos traz a consciência de quando a gente ama a Deus e a gente se ama, que a gente percebe que aquilo ali não é para nós, é quando a gente toma uma decisão coerente com a nossa vida. Eu decidi, né, de uma forma brusca, mas eu decidi terminar aquele relacionamento abusivo, né? Então, foi uma situação em que eu fui, tipo, já rastejando, vamos dizer assim. Rastejando, pedindo socorro e ajuda, só que eu não conseguia encontrar. Porque todas as pessoas que eu convivia falavam assim, não, você tem que orar, você tem que aguentar, você tem que pagar um preço de oração. Mas eu já estava fazendo isso há anos fazendo isso. E eu não via transformação. Eu não via transformação. Então, assim, eu queria que aquela pessoa mudasse.
Mas, na verdade, quem estava precisando de mudança era eu. Porque eu precisava me amar, me respeitar, me valorizar para que eu pudesse tomar uma decisão, né? Então, depois do choque, primeira coisa que acontece é o choque. Depois vem a crise de identidade. Quem sou eu nesse relacionamento? Quem sou eu nesse parâmetro? E o terceiro é a adaptação. Agora a gente vai ter que entrar numa adaptação, se adaptar à realidade. Vamos dizer que é uma nova fase, né? Precisa se adaptar à nova realidade e seguir em frente. É tão difícil, é tão fácil falar assim, segue tua vida, vai viver tua vida, vai curtir, né? A Glaucia está dizendo que fez campanha de oração, mas não deu certo. Eu também. Eu fazia jejum, campanha de oração, eu fui a psicólogo, mas sempre buscando pelo outro, né? Uma solução para ajudar a pessoa. E quando eu precisava me encher de amor, me encher de valor, de autoconhecimento, mas isso só veio depois que eu fiquei sozinha. E aí vem a adaptação, que é uma fase difícil de aceitar, mas a gente precisa aceitar. Sabe o que é ditado, né? Aceita que dói menos. Não é fácil aceitar. Eu não queria aceitar essa situação na minha vida. Eu achava que aquilo não era para mim, não. Eu não nasci para viver uma vida sozinha. Eu não nasci para ficar sozinha. Respeitar e aceitar o processo de adaptação. Então, eu tive que aprender a respeitar o processo, a entrar no processo de adaptação, porque o processo de adaptação, ele exige mudança de tudo. Por exemplo, eu separei e vim morar na casa dos meus pais. Eu tive que me readaptar, né? Porque eu tive que voltar, então foi um processo de adaptação. Não foi fácil. Eu voltei a estudar, né? Então, eu não sei qual é a tua realidade hoje, mas você vai ter que se adaptar. Mas faça um planejamento. Eu não fiz planejamento, por isso que eu fui me frustrando, né? Porque fui errando. Foi uma consequência de erros, porque eu não me planejei. Então, se planeje. Dá para estudar? Dá para fazer uma faculdade? Não dá, mas dá para fazer um curso? Dá, então faça. Estude, busque, né? E eu quero lhe dizer algo muito importante. Eu quero te dizer que Deus, ele não faz coisas sem valor. Ele não cria nada sem valor. Todas as criaturas, tudo que Deus criou, existe um valor único, um valor especial. E você é essa criação valorosa. Você é um tesouro único. Você é criação do poderoso eterno. Então, Ele que te colocou no mundo, Ele que te criou. Então, pense nisso. Comece a pensar nisso. Que você é criatura, que você é uma pessoa única, extremamente único, e que você tem um valor. Porque quando a gente passa pela separação, a gente pensa, nossa, a rejeição, ela entra no nosso coração e a gente se sente a pior pessoa do mundo. A gente não se sente amado, a gente não se sente valorizado. A gente quer ser valorizado pelas pessoas, né? Então é aí que a gente se frustra, porque o ser humano, ele não sabe valorizar quem realmente merece valor. Você tem que buscar esse valor em Deus para sua vida. A nossa identidade, ela está diretamente conectada com Deus. Não tem como ter felicidade e alegria verdadeira sem Deus. Não tem. A gente precisa do Senhor para ter uma alegria verdadeira, real e plena. Então, a nossa identidade, ela está conectada com Deus. A sua identidade é conexão de Deus, direta. Então, como que você vai descobrir a sua identidade, seu propósito, seu valor em Deus? Nós temos que focar em nós. O meu problema maior foi que eu foquei no outro, no crescimento do outro, no amadurecimento do outro. E eu sempre me deixava para depois. Eu sempre deixava, não, deixa isso aqui
o outro gostava de fazer tal coisa, então a gente fazia o que o outro gostava de fazer. E eu ia deixando o que eu gostava de fazer para depois, e a gente nunca fazia, né? Então eu quero lhe dizer que o foco é você. Se você não estiver bem com você, com Deus, as coisas ao seu redor não vão estar bem. Porque você não vai se sentir pleno, completo, amado. E um novo relacionamento que você tem que entrar, gente, quando você termina um relacionamento, existe um novo relacionamento que você tem que iniciar de imediato, é com Deus. Não é com uma outra pessoa. Essa outra pessoa não vai te dar o que você está precisando nesse momento. Ela não vai conseguir te suprir. E aí tu vai sufocar ela. Porque tu quer ser amada, tu quer ser valorizado, tu quer, né, receber tudo isso e tu tá carente, tu tá passando por um processo. E aí tu vai jogar toda essa expectativa em cima daquela outra pessoa que chegou na tua vida agora. E aí você vai se frustrar de novo. E o que vai acontecer? De novo você vai ter que se separar, o relacionamento não, a pessoa que vai estar com você não vai aguentar. Então, o novo relacionamento que você tem que ter hoje é com Deus. Foca nisso, foca em você e no seu relacionamento com Ele. Passa um tempo sozinha, começa. O que você não gosta de você? Eu não gosto de ficar sozinha, eu me sinto só, eu sinto solidão. Então, foca nisso, trabalha nisso, porque a solidão não é de Deus para tua vida. Quando você se sente só, é porque você está com vazio de Deus na tua vida. A gente precisa de Deus. Ele consegue preencher esse vazio. Ele consegue suprir todas as nossas necessidades. Todas. O homem também. Ele consegue ficar sozinho? Sim. Consegue sim. Se ele estiver conectado com o Senhor. O homem ele tem mania de dizer, não, é mais fácil para a mulher, porque ele olha logo para o lado do sexual, ele olha logo para as necessidades sexuais, ele não olha para o lado emocional, porque o homem ele não trabalha muito no emocional. Só que aí, como ele não trabalha o emocional, ele deixa meio que de lado. O que acontece? Ele frustra as mulheres que chegam com ele, que estão ali com ele. Às vezes ele tem uma mulher maravilhosa do lado dele, não somente fisicamente, eu tô falando de uma mulher com uma identidade maravilhosa, uma mulher linda, uma mulher que dá valor à existência dele, uma mulher que sabe cuidar dele, mas ali ele não consegue valorizar aquela mulher, ele trai, ele acaba traindo. Por quê? Porque ele não consegue se amar, ele não se ama, ele ainda não está completo sozinho. Então ele nunca vai poder dar para ela o que ele não tem, ele não tem o amor de Deus, ele não é completo no Senhor, ele não é pleno. E ele não foca nisso. Ele sempre vai achar que a mulher que é paranoica, ele sempre vai colocar a culpa na mulher, que ela é paranoica, ciumenta, mas não é. É ele que não se cuida emocionalmente, né? Então se envolva em projetos generosos. Desenvolver a generosidade é ajudar alguém de alguma forma. Eu estou aqui toda quarta-feira, independente de como eu me sinto ou como eu esteja, eu fiz uma aliança com Deus de estar aqui ajudando, colaborando de alguma forma. Eu sei que alguém vai ser ministrado, eu sei que alguém precisa ouvir essas palavras. Eu não sei quem, mas Deus sabe quem é, né? Eu sei que alguém precisa de amor, eu sei que alguém precisa se sentir amado, se sentir respeitado, se sentir valorizado, mas não sabe como. Eu sei que alguém precisa se sentir completo, precisa abandonar esse sentimento de solidão e de rejeição, achar que todo mundo, que ninguém a ama, ninguém quer, porque a pessoa é assim, é assada, é gorda, é magra, é alta, é baixa. Não importa. Mas Deus sabe quem são as pessoas que precisam ouvir essas palavras. E o que Ele está trazendo para que eu possa falar para você, eu vou falar. Eu não vou me calar. E eu sempre vou lhe falar a verdade. Eu sempre vou ser muito transparente e sincera. Porque eu sei que você precisa disso. Eu também preciso, né? Eu pensava assim, nossa, eu vou fazer essas lives quando eu estiver bem, né? Quando eu estiver próspera, que eu tiver na minha casa, com um cenário lindo, né, com um sofazinho, que é meu sonho, ter um cenário desse, né, mas
quando eu ficava procrastinando essas lives, há muito tempo já era para eu ter começado, e Deus falava assim, minha filha, comece com o que você já tem. Eu falava, ai não, mas eu não tenho um celular bom para fazer uma transmissão, eu não tenho um ring light para fazer aquela iluminação poderosa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho uma máquina, eu não tenho um microfone. Esse aqui é um fone que eu cortei e virou um microfone. Eu tô lutando com as armas que eu tenho, mas eu tô aqui. Eu tô aqui para te dizer que você é amado, sim, que você é desejado do Senhor, sim, que você é projeto de Deus na terra, sim, que você foi feito por Deus, assim, com muito carinho. Ele pensou em cada detalhe seu, né? E eu escrevi isso aqui, ó, pra gente compartilhar. Vai aparecer ao contrário aí, né? Mas o que está escrito aqui? Eu sou filha. Eu escrevi isso aqui porque eu quero ler e eu leio para mim quando eu tô me sentindo às vezes triste com alguma situação. E aí eu venho aqui nesse caderninho, eu começo a ler as minhas anotações. E isso daqui eu aprendi numa ministração, em uma live. Uma pastora falou do meu valor e eu aprendi que eu sou filha, que eu sou totalmente amada, que eu sou totalmente aceita, que eu sou totalmente segura no Senhor. A tua família não te deu a segurança que você queria. A tua família não te amparou quando você precisou. Mas não interessa, não importa. Você foi amparada por Deus. Em Deus nós somos totalmente seguros. Em Deus nós somos totalmente supridos. Ai, meu Deus, e agora? Eu fiquei desempregada. O que vai ser de mim? Não se preocupe com nada, Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Eu não estou dizendo para você ficar se acomodando, não, tá bom? Eu estou dizendo para você não se preocupar, tá? Não se preocupa. Você é um filho amado do Senhor. Você é totalmente filho, você é filho, herdeiro do trono. Quem tá aí, diga amém, eu creio, eu recebo, precisava dessa palavra. Se pronuncie, fale alguma coisa. Ai, meu Deus. Se você se sente amado, se você não se sente amado, eu quero lhe dizer que você é amado de Jesus. Que você é aceito por Jesus. Jesus, Ele te aceita como você é, como você está. Não interessa o que você fez. Ai, eu pequei, eu cometi erros, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não importa. Não importa, Jesus te aceita. Jesus Ele te traz segurança. Jesus, Ele te traz segurança. A Samara tá falando aqui, parabéns, você é um exemplo, amiga. Eu tenho orgulho de um dia ter sido discipulada por você e sei que Deus ainda vai usar muito sua vida. Amém, amém. Você é uma bênção na minha vida, sempre esteve assim, acompanhou tudo, né? Sempre esteve, eu sei que naquele momento de separação, eu tenho, assim, esses pensamentos, nossa, o que eles pensaram de mim, né? Vai ver, pensar, nossa, a Vlad é louca, tá separando, depois de cuidar de vidas, né? De cuidar de casais, e é totalmente contra o que eu pregava. Mas era justamente isso, porque eu vivia uma vida que não era minha, eu não era minha identidade aquilo ali. Eu estava cuidando de casais, mas eu estava com um casamento totalmente destruído, eu estava vivendo uma vida de hipocrisia, e não é isso que Deus quer para nós. Hoje eu sou livre, eu me cobrava muito, eu me sentia muito aprisionada nesses sentimentos de estar pregando algo que eu não estava convivendo, eu precisava de ajuda, de socorro, o meu casamento precisava de socorro. No meu casamento, eu precisava de ajuda. Eu estava ali ajudando mulheres, pregando para mulheres, compartilhando com mulheres, ouvindo elas, mas eu não tinha como ajudá-las, mas eu pregava a palavra de Deus para elas, e quando eu falava para elas algo, aquilo ali era para mim. Então eu falava, meu Deus, eu falei isso para fulana, mas é para mim também, eu tô precisando dessa palavra. Então eu ia me fortalecendo. Quando a gente ajuda uma pessoa na dor dela, Deus nos ajuda na nossa, porque o que a gente compartilha, ajuda, ou prega, ou fala para aquela pessoa,
São palavras que a gente estava precisando ouvir e não se deu conta. E estava dentro de nós, mas porque a gente foi inspirada por Deus, né? Então Ele cuida de nós em cada detalhe. Amém? Mais alguma coisa, alguma dúvida? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Já vou terminar, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Eu tô, assim, muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história, né? Tem muita coisa ainda, e é só o começo, tá? Só o começo. Oi, Val, seja bem-vinda. Já tô finalizando, mas eu vou deixar salva, tá? Eu vou salvar essa live. Todas as lives que eu fizer eu vou salvar, porque eu sei que um dia alguém vai entrar lá no meu Instagram e vai ouvir uma palavra que direcionada por Deus. Deus, ele vai levar aquela pessoa a ouvir aquilo ali e vai dizer, nossa, eu precisava ouvir essa palavra. Por isso que eu vou deixar sempre essas lives gravadas, tá bom? Beijos. Beijo pra vocês. Raquel, obrigada, tá? Deus abençoe a vida de vocês. E quarta-feira a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Eu tô fazendo nesse horário de 10 horas. Eu espero que esteja bom pra todo mundo. Porque hoje é quarta, é dia de jogo, né? Teve uma quarta que eu fiz mais cedo e o pessoal gritando aqui em casa que era o jogo do Flamengo, meu irmão flamenguista. E meu Deus! Mas eu consegui fazer. Um abraço pro Naldo, um beijo pra vocês. Samara, obrigada, Rodrigo, Raquel, Jean. E aí, seu sumido? Deus abençoe, tá bom? Eu vou estar orando por vocês e até quarta-feira, tá? Val, eu vou deixar salvo, tá bom? Depois, se você quiser assistir. Gente, compartilha, tá? Compartilha com os amigos, com quem você tem esse aviãozinho aqui, ó. Manda, tá? Envia. Porque eu falei muita coisa hoje, muita coisa interessante, legal, tá? Baseados na palavra de Deus, tá bom? E nas experiências vividas, convividas, com certeza. E eu tô compartilhando aqui com vocês, tá? Beijo no coração. Coração. Selfie. Como é que é? Print, né? Print. Print. Me marca, compartilha. Faz o que você quiser, tá bom? Tchau. Deus abençoe.